Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. E assim o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, ou seja, com a lavagem do porco, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo de número 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, vamos se alegrar. Aleluia! Pois o meu filho estava morto e reviveu. O meu filho estava perdido e foi achado. Esse texto é tão profundo, não é? Eu acho que se nós só lêssemos algumas vezes seria o suficiente, porque este é o poder da palavra de Deus. O tema desta noite é coragem para reconhecer os erros. Quero que você feche os teus olhos. Espírito Santo, nós já oramos tanto aqui. E esta noite, como um Pai maravilhoso e bom, o Senhor tem mais uma porção do teu amor, mais uma porção da tua palavra. Ah, Deus, quando eu começo a pensar em quem tu és, da tua grandeza, quando eu começo a pensar no teu amor que não tem limite, eu começo a me lembrar o que está descrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 14, que diz que o seu amor nos constrange. Pai, o seu amor é excepcional, é grandioso, é maravilhoso, e é por isso que nós estamos aqui. Cumpra o teu propósito, Espírito Santo, realize em nós o teu querer, que nós possamos te entregar o nosso coração esta noite, e que o Senhor possa nos dar aquilo que o Senhor quer fazer em nós, em nome de Jesus, amém. O livro de Lucas foi escrito para uma finalidade ou para um propósito. Foi escrito ao excelentíssimo Teófilo, e que este homem tivesse certeza das coisas que foram anunciadas neste evangelho e por Jesus. Lucas se esforça, não mede esforços, se dedica para que um homem pudesse ouvir a verdade acerca de Cristo, pudesse ouvir a verdade acerca da Escritura, pudesse conhecer o verdadeiro caminho, a verdadeira porta, a verdadeira videira, o verdadeiro pastor. Lucas não mede esforços, porque existia um homem
E Teófilo significa aquele que ama a Deus, um homem que amava a Deus, que tinha um desejo de conhecer Deus na sua profundidade e na verdade do Evangelho. Este texto, ele nasce dentro de uma queixa dos fariseus e dos mestres da lei. E eles estavam queixosos porque Jesus estava comendo com os publicanos, os cobradores de impostos, e com os pecadores, aqueles que eram pagãos. Eles estavam indignados, porque Jesus perdia tempo com gente perdida. Jesus perdia tempo com gente que a sociedade odiava. Jesus perdia tempo com pessoas que o diabo estava festejando. Tudo isso porque o propósito de Jesus era levar e continua sendo de levar essas pessoas para o céu. Mas Jesus também comia com os mestres da lei. Jesus também comia com os fariseus. Nós vemos isso no capítulo de número 14 de Lucas. Jesus não fazia exceção. Jesus não é aquele que estava com alguém por conta do dinheiro, ou estava com alguém por conta da influência, ou estava com alguém por conta da posição social. Jesus estava com aqueles que ansiavam conhecer e ter uma vida em Deus. O objetivo real de Jesus em todas estas oportunidades mencionadas era salvar o que se havia perdido, era ser médico para os doentes, era ser pastor para as ovelhas perdidas de Israel. Pois nesse cenário que nós vimos nesses textos de Lucas, existiam coisas que afastavam as pessoas de Deus. E a primeira delas, só quero tratar de duas, porque nós temos bastante coisa para conversar esta noite. A primeira delas é que a religiosidade afastava pessoas de Deus. Jesus querendo salvar, Jesus, o próprio Deus encarnado, Jesus, a manifestação da pessoa de Deus, e as pessoas conseguiam, por conta da religiosidade, rejeitar Jesus, rejeitar o pecador, rejeitar o projeto de Deus que é salvar. Nicodemos, no capítulo de número 3 de João, começa a conversar com Jesus e não entende o que é nascer de novo, não entende o que é ser nova criatura, não entende o que é o amor de Deus. Lia a Bíblia todos os dias, conhecia a Torá, mas não conhecia Deus. Porque a religiosidade tem essa capacidade, nós temos que tomar cuidado. Nem sempre estar aqui todos os dias significa que você está bem com Deus. Se os teus princípios, se os teus objetivos não forem compatíveis com a palavra, você só é um religioso, que em vez de levar as pessoas ao céu, está mandando pessoas ao inferno. E a religiosidade tinha esta capacidade de afastar pessoas de Deus. Outra questão que tinha a capacidade de afastar pessoas de Deus era o pecado, e continua também sendo o pecado. A mentira, no caso dos publicanos, o suborno, no caso da mulher de João 8, o adultério, no caso de Zaqueu, a ganância. O pecado tem essa capacidade de nos afastar de Deus, de nos tirar do caminho de Deus, de nos tirar da presença de Deus. Mas sabe por que existe a igreja? Porque todos os dias Deus não desiste de ninguém. Porque todos os dias o projeto de Deus é salvar. Aqui dentro não tem acepção de pessoas. Deus não escolhe o que canta melhor ou o que canta pior. Deus não escolhe o que fala melhor ou o que fala pior. Deus não escolhe o que se veste melhor e o que se veste pior. Todos são importantes no projeto de salvação de Deus. Esse texto que nós fizemos a leitura é uma parábola exclusiva de Lucas. E essa parábola tem alguns objetivos claros
em relação ao verdadeiro evangelho. A primeira coisa que fica, ou o primeiro objetivo que fica notório nesse texto de Lucas 15, é que todos que aceitam Jesus são considerados filhos. Eu creio em Deus, isso é suficiente? Não. Para ser filho de Deus, você tem que aceitar Jesus. Para fazer parte da família de Deus, você tem que se entregar para Jesus. Para fazer parte do projeto salvífico de Jesus, você tem que entregar o teu coração nas mãos de Deus. E quando você faz isso, você se torna filho. Evangelho de João, primeiro capítulo, versículo de número 12 e versículo de número 13 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que o aceitaram, aos que se prostraram, aos que abriram o seu coração, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de alguns homens, mas nasceram de Deus. Você creu? Você o recebeu? Então você agora é filho. O projeto de Deus esta noite é lidar com filhos. É lidar com pessoas que fazem parte do seu projeto, do seu propósito. O segundo objetivo que fica claro para nós nesse texto de Lucas 15 é que Deus não é um ser distante ou intocável. Deus é Pai. Se tem uma das coisas que me preocupa em alguns crentes, é da maneira como eles lidam com Deus. As coisas estão difíceis e eles olham para o céu e falam: o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está comigo, o Senhor não está vendo a minha dor. Ei, esse não é o Deus que a Escritura diz, não. Deus é nosso Pai. O Pai está sempre perto do Filho. O Pai está sempre ajudando o Filho. O Pai está sempre atento às necessidades do Filho. Você não serve a um Deus que é intocável ou que está distante. Você serve a um Deus que é Pai. Isaías 64, versículo de número 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Deus é teu Pai, um Pai cuidadoso, um Pai que faz tudo para cuidar do seu filho, um Pai que não mede esforços pelos seus filhos. Deus não é um estranho, uma autoridade poderosa que te fez e esqueceu de você, não. Ele é o seu Pai. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Deus, Ele se apresenta na ideia da Escritura como Pai, como alguém que está próximo, alguém que faz de tudo pelos seus filhos, alguém que não mede esforços pelos seus filhos. Mas às vezes nós não nos relacionamos com Deus assim. Às vezes nós nos comportamos como se Deus fosse um estranho, mas Deus é Pai. Jesus, na oração dominical, na oração do Pai Nosso, Ele vai ensinar alguns padrões de oração, e no primeiro verso, na primeira estrofe da oração tão conhecida, Ele vai dizer: Pai Nosso que estás no céu. Porque Deus não é estranho. Deus não é alguém que de vez em quando nos ouve. Deus é Pai, e esse é um dos objetivos desse texto de Lucas, mostrar Deus como Pai. O terceiro objetivo desse texto é que Deus não tem filhos prediletos, mas Ele ama todos da mesma maneira.
O pai não amava o mais novo mais do que o mais velho, e nem amava o mais velho mais do que o mais novo. Ele amava os seus filhos da mesma maneira. Deus não tem filhos prediletos. Deus não ama mais eu e menos você. Deus não ama mais o cicrano e menos o beltrano. Não, Deus nos ama da mesma forma. Nós somos diferentes, somos. Nós temos dons distintos, somos. Nós temos dificuldades distintas, temos. Mas isso não faz Deus nos amar mais ou Deus nos amar menos. Deus ama a todos nós da mesma maneira. Ele não tem filhos prediletos, Ele ama a todos. Isso está descrito em João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é Deus amou o A ou amou o B, não. É Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o quarto objetivo, e nós já breve passaremos aos pontos principais. Quarto objetivo aparente nesse texto de Lucas 15 é que Deus não desiste dos seus filhos. Nesse mesmo texto de Lucas 15, nos versículos anteriores à nossa leitura, Ele ama resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Ele ama, Ele não desiste. E quando uma ovelha se perde, Ele deixa as 99 e sai para buscar a que se perdeu. Deus não desiste dos seus filhos. A pérola de grande valor, ou a dracma perdida, tinham 10 todas com o mesmo valor e uma se perde. Mas Ele chama os convidados e fala: nós temos que achar a dracma perdida. Nós temos que achar aquela vida que tem muito valor, aquela vida que tem o mesmo valor daquelas que estão achadas. Nós temos que procurar, e Ele não abre mão de procurar até achar aquela pérola, aquela moeda de grande valor. Deus não desiste dos seus filhos. Isaías 49, versículo de número 14 ao 16. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Isso é um grupo falando a respeito do sentimento que tinha acerca do que estavam passando, e o sentimento que eles tinham era de que Deus os abandonou, de que Deus os desamparou. Aí Deus responde: haverá mãe que possa esquecer de seu filho que ainda mama, ou não ter compaixão do filho do seu ventre? Embora uma mãe possa esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Aí o texto continua dizendo: eu gravei você na palma das minhas mãos. E toda vez que eu vejo esse texto de Isaías, eu fico pensando, Deus olhando e falou: o Guilherme está fora, eu tenho que buscar. O Jonas está fora, eu tenho que buscar. Maria está fora, eu tenho que buscar. Você é meu, você está na palma das minhas mãos, e eu não vou desistir de você. Deus não desiste dos seus filhos. Esses são alguns objetivos descritos no livro de Lucas 15. Mas algo que me comove dentro de tudo isso é por que as pessoas se afastam, por que as pessoas desanimam, por que as pessoas cansam, por que as pessoas afastadas não querem mais voltar. E eu coloquei aqui alguns motivos.
Alguns motivos do porquê as pessoas às vezes não querem mais voltar ou porque se afastam. Primeiro, porque muitas delas acham que não são mais dignas do amor de Deus. Ah, Senhor, eu falei tanto, eu pequei, eu te decepcionei, eu não mereço mais o seu amor. O amor de Deus é sem limites. O amor de Deus é um amor sem padrão. Ele ama, 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 ama sem limite. É como o esposo que é traído, enganado, mas que está disposto a perdoar porque ama. Mas tem pessoas que acham que não podem mais se achegar a Deus porque não merecem mais o seu amor, ou porque tem medo de que as pessoas que compõem a igreja não a recebam mais da mesma maneira. Tem medo de ser mal vista, tem medo de ser mal enxergada. Tem pessoas que não voltam porque acham que o projeto de Deus ou as promessas de Deus para elas foram encerradas. Ah, Senhor, o Senhor tinha projeto para mim, o Senhor tinha plano para mim, mas eu me desviei, eu tomei outro rumo, e agora tudo que o Senhor prometeu para mim não dá mais. Tem pessoas que não conseguem mais voltar, porque acham que Deus não consegue mais perdoá-las. Deus não pode mais me perdoar, eu errei tanto, eu falhei tanto, eu pequei tanto. Ou não voltam mais porque dizem para as outras pessoas: não dá para voltar, minha vida está tão enrolada, eu estou mergulhado no pecado, eu estou mergulhado no caos, eu estou fazendo tanta coisa que desagrada a Deus e não tem como mais voltar. Essas prerrogativas são até interessantes, mas não tem nada a ver com o que Deus tem para realizar na sua vida. Essas prerrogativas são desculpas esfarrapadas que não fazem parte do que a Escritura diz acerca de Deus. Deus está disposto a te amar, Deus está disposto a te perdoar, Deus está disposto a te restaurar. Se Deus tem um projeto para você, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Eu sei que a caminhada não será fácil, mas Deus tem algo de extraordinário para fazer na tua vida. Então nesta noite eu vim te trazer ânimo, eu vim dizer para você: coragem. Nunca a sua vida sem Jesus será melhor do que viver com Ele. Nunca. Nunca estar fora vai ser melhor do que estar dentro. Nunca estar no mundo vai ser melhor do que estar em Jesus. Nunca. Baseado nesse texto, nós vemos que o menino estava bem com seu pai. Ele estava bem. Ele estava caminhando bem. Ele tinha do bom e do melhor. Ele estava muito bem com seu pai. Mas o diabo é sujo e o pecado também é algo duro. Porque tem momentos que nós achamos que aqui não é o melhor lugar. Tem momentos que nós pensamos que tem lugar melhor que esse. E como aquele menino, saímos. E ele saiu. Ele curtiu a vida. Se é que tem alguma curtição nisso. Ele gastou tudo com prostitutas, com bebedeira, com bagunça. O seu próprio irmão mais velho, no final desse texto, vai relatar o que o seu irmão fez. Gastou tudo o que ganhou. Por alguns momentos ele teve êxito, mas quando começou a se dar conta, a sua vida estava infinitamente pior sem o pai. A vida dele aparentemente estava boa, mas quando começaram a vir as lutas, as provas, ele falou: olha, meu Deus, como era boa a minha vida com o pai, como era boa a minha vida com Deus, como era boa a minha vida cheia do Espírito Santo, como era boa a minha vida mergulhado nas causas de Deus, como era boa a minha vida quando eu andava com Jesus, quando Jesus inspirava os meus passos, quando Jesus tratava com o meu interior. E agora como está difícil.
Porque a vida sem Jesus, irmãos, é uma vida de perdas. Eu não sei se você já conheceu, mas eu já conheci algumas pessoas que estavam firmes na igreja, estavam casadas, trabalhando, indo bem, aí sai de Jesus. Aí quando você encontra o cara, está sem mulher, está sem trabalho, está viciado em alguma coisa. Irmãos, o pecado e o diabo têm essa capacidade de destruir as pessoas, de escravidar as pessoas, de fazer com que a vida das pessoas sem Jesus seja uma vida ruim. Eu já vivi sem Jesus, eu já andei sem Jesus, eu já caminhei sem Jesus. E sabe qual é a minha experiência todos os dias? O meu arrependimento é de não ter me entregado para Jesus antes. Porque sem Jesus a nossa vida é vazia. Sem Jesus nós somos rodeados de amigos, mas nós nos sentimos solitários. Sem Jesus o diabo fala aos nossos ouvidos e nós temos medo de ouvi-lo. A vida sem Jesus é infinitamente pior. A vida sem Jesus é uma vida que não é proveitosa. E esse moço começou a chegar a essa conclusão: eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar porque a vida com o Pai era infinitamente melhor. A vida com Deus era infinitamente melhor. A minha vida na igreja era infinitamente melhor. Eu não sei o que te tirou deste lugar, mas eu posso te dizer, a vida aqui é infinitamente melhor. Eu não estou dizendo que aqui você não vai ter prova, que aqui você não vai ter luta, mas o Pai está de mão dada com você. E quando você estiver passando por prova, Ele será contigo. Quando você estiver passando por luta, Ele será contigo. Você nunca estará só. E ele começou a lembrar: meu Deus, como a minha vida era boa com meu pai. Como a vida com o Pai é boa, irmãos. Eu fico pensando quem eu era sem Jesus e quem eu me tornei com Jesus. E Jesus mudou a minha história. Jesus me deu uma família, Jesus me deu uma posição, Jesus me tornou gente. Estar com o Pai é infinitamente melhor. Você tem que ter coragem para essa decisão. Você tem que ter coragem, porque a culpa dos seus fracassos não são dos outros. A culpa dos seus fracassos são suas. Nesse texto, a culpa do filho ir embora não era do pai. A culpa não era do irmão mais velho. A culpa era do próprio jovem. Foi ele que escolheu ir embora. Foi ele que decidiu sair. Foi ele que quis deixar o pai e curtir a vida lá fora. Mas sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem voltar? Porque o nosso maior defeito somos nós mesmos. Achamos que estamos fora, porque a culpa é do outro. Ah, pastor, estou fora porque meu antigo pastor era assim. Ah, eu estou fora porque tinha uns irmãos na minha igreja que era assim. Ah, eu estou fora porque o irmão pisou na bola comigo. Ah, eu estou fora por conta do de A, por conta do B, por conta do C, por conta do H, mas nunca reconhece que a culpa é dela mesmo. Foi ela que decidiu sair. Foi ela que decidiu ir embora. Foi ela que decidiu abandonar o pai. Mas é muito mais fácil, e pessoas vivem assim às vezes, de colocar a culpa nos outros. Nunca reconhecem os seus próprios erros. Vivem sempre de justificativas e de desculpas. Eu saí por conta disso, por conta daquilo outro. Ei, psiu, você saiu por conta de você mesmo. E psiu, não tem problema nenhum nisso. Porque às vezes nós queremos culpar os outros pelo nosso sofrimento. Culpar os outros
pelas nossas próprias escolhas, culpar os outros porque nós estamos no forró e não na igreja. Mas não é você que está lá. Mas é mais fácil falar que a culpa é do outro e não sua. Tem pessoas que deixam o próprio erro escravizá-las ao ponto de não conseguir se levantar. Não dá mais. Eu não consigo mais. Deus não me aceita mais. E existem pessoas que não têm coragem de voltar atrás. O que eu fiz está feito. Não dá mais para voltar atrás. Eu sei que você tem culpa nisso tudo. Eu sei que a decisão foi tua. Eu sei que foi você que decidiu sair, mas Deus está de braços abertos nesta noite e está dizendo para você: coragem! Os projetos e os planos que eu tenho para você não acabaram. Se o pecado está te escravizando, se a culpa está te escravizando, esta noite tem libertação de Deus para você. Coragem. Faça como aquele filho mais novo. Reconheça os seus erros e volte para o Pai. Isso vai estar descrito do versículo 17 ao versículo de número 19. Ele estava comendo ou tentando comer as lavagens do porco. Quem que já viu uma lavagem? Se você não viu, dá glória, irmãos, porque é nojento demais. É o resto do resto do resto misturado, jogado num tambor, e os porcos brigam para comer. É aquele resto daquela comida que já faz 3 dias que você não come, está no meio da lavagem. Aquela fruta podre está no meio. Irmão, isso é lavagem. Ninguém dá coisa boa para os porcos não, viu? E aquele menino olhava para aquela lavagem, queria comer, e nem isso davam para aquele moço. Porque é assim que o diabo faz, ele escraviza mesmo. Mas aquele menino tem uma decisão nobre, que mudou toda a história deste jovem e desse texto, e pode mudar a sua vida também. Ele fala: quer saber? Eu estou cansado. Eu estou cansado do mundo, eu estou cansado do pecado, eu estou cansado de estar longe do Pai. Eu estou cansado. Estou cansado da minha alma vazia. Eu estou cansado de ter fome de Deus. Eu estou cansado de ter sede de Deus. Quer saber? Eu vou voltar. Ainda que Ele não me receba como filho, ainda que seja como escravo, ser escravo de Deus é melhor do que ser escravo do mundo. Eu vou me levantar e vou chegar diante do meu Pai, Ele pensando isso, e vai dizer: Pai, eu pequei contra os céus e contra Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho. Por favor, me recebe pelo menos como um dos Seus escravos. E ele foi o caminho inteiro falando: quer saber? Não importa como Deus vai me receber, eu estou cansado de sofrer. Estou cansado de sofrer na mão do inimigo. Estou cansado do pecado me destruir. Eu estou cansado. E no caminho para a casa de Deus, no caminho para a casa do Pai, ele falou: Senhor, é hoje. Hoje eu vou te pedir perdão, hoje eu vou me arrepender, hoje eu vou me prostrar, hoje a minha situação vai mudar. Eu não sei como o Senhor vai me receber, mas eu vou voltar. Eu vou voltar, não importa. E aquele menino está indo. Mas um daqueles objetivos que nós tratamos esta noite sempre fez parte dessa história e vai continuar fazendo parte. Enquanto você estava saindo da sua casa vindo para cá,
pensando no que você poderia fazer ou pensando no que poderia acontecer. Deus já estava de braços abertos. Hoje é o dia do encontro. Hoje é o dia do encontro.